Bom, vamos começar, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia, sou a proprietária da Respire e Relaxa e estou muito feliz com a participação de vocês. O tema é esgotamento mental. O tema é esgotamento mental. E a ideia é realmente a gente bater um papo, contar um pouco das nossas experiências. E também convidei a Fernanda, né, que ela é minha amiga de alguns anos e que também tem uma loja que vende produtos para autocuidado. E ela vai falar um pouquinho sobre. Sim. Oi, pessoal. Eu me chamo Fernanda Nascimento. Eu acredito que todos que estão aqui já me conhecem, mas mesmo assim eu vou me apresentar. Eu tenho 25 anos, sou casada e moro na zona leste de São Paulo, mais especificamente na cidade de Tiradentes. A minha loja, a loja da Minifê, ela é voltada para cosméticos outlet. O que seria isso? Eu desejo mostrar para as pessoas que é possível se cuidar, usufruir da sua vaidade sem gastar muito. Então, eu ofereço cosméticos de qualidade com preços acessíveis. É isso aí. Então, quem não segue ainda, sigam lá arroba loja da Minifê com H no final, tá? Ela tem conteúdos É. bem legais, produtos muito bons e com um preço super acessível. Eu vou começar, na verdade, falando como a gente chegou no tema, né? Respondendo também a pergunta do Diário da Meiroca. Uhum. E foi até bem interessante, porque a gente estava conversando, assim, como amiga mesmo. E, e aí a Fernanda me contou que ela estava passando por um momento bem complicado na vida dela. E que ela estava se sentindo muito cansada, mentalmente e fisicamente. Fala aí, Fê, Sim. um pouco da sua experiência. Pois é, eu comecei a sentir esse cansaço excessivo, né? Sem nenhum motivo aparente, assim, sem ter feito algo no meu dia que gastasse muito as minhas energias. E também muita dor de cabeça. No começo eu até fiquei com medo, né? De ser coronavírus, né? Que hoje em dia tudo que a gente tem, a gente pensa que é coronavírus, né? Sim. Ou, ou qualquer outra doença, só que eu não senti dor de garganta, não senti febre, nada. Não apareceu nenhum outro sintoma além desse. Porém, nesse momento aqui na minha vida, digamos que sem ser vida empresária, vida pessoal, eu estava passando por uma mini reforma aqui em casa, uma mini construção, na verdade, né? Todo mundo sempre diz que construção dá dor de cabeça, mas no meu caso a construção fluiu numa boa. A questão era que as vendas tinham caído muito nessa pandemia. Eu acredito que para quem é autônomo, 99% passou por isso, né? E eu tava me sentindo culpada por não estar podendo ajudar o meu marido financeiramente em relação a essa construção. E nós estávamos gastando um valor maior, né, do que eu de costume. E aí eu comecei a me cobrar muito. E aí acabou, né, que eu entrei nesse tema, que é o esgotamento mental. E aí, a gente conversando, né? A Fernanda comentou que ela estava passando por tudo isso Uhum. e que ela foi impactada por um post no Instagram e que lá Sim. falava sobre esgotamento mental, porque até então, né, ela não conhecia. E o Uhum. mais interessante dessa história foi que quando ela me contou, eu super me identifiquei. E eu também não conhecia o termo, não sabia do que se tratava, mas por todos os sintomas, por todas as situações que ela vinha passando, né, eu também estava em um momento de bastante excesso de cansaço, de De muita bastante coisa para fazer ao irritabilidade. mesmo tempo e me sentindo Uhum. bastante irritabilidade. Então, tudo me deixava super irritada e também sentia muita falta, assim, de sono, sabe? Chegava na hora de dormir e ficava lá rolando na cama. E aí a gente conversando, batendo esse papo, ela me falou sobre esgotamento mental e Sim. aí foi um tema que a gente achou super válido compartilhar com vocês. Porque às vezes é um tema que muita gente passa, mas que é pouco Sim. falado, né? Sim. E acontece que eu até vou colocar aqui para vocês alguns dos sintomas, que foi o que estava descrito, né, inclusive no post que eu me deparei e que eu super me identifiquei. Aqui, pessoal, ó, eu tava sentindo muita dor de cabeça,
e muito cansaço sem motivo. Alguns dos outros sintomas são essa falta de sono, a irritabilidade, que eram os sintomas que a Cíntia também se identificava bastante. Graças a Deus, Deus usou aí o Instagram com uma publicação patrocinada para me mostrar o que eu estava sentindo, porque eu realmente estava preocupada. E em relação a, Fernanda, e como que você achou a cura? Você vai contar pra gente? No meu caso, foi um dia de folga. Um simples dia de folga na casa da minha mãe já fez com que eu melhorasse, assim, 90%. Eu realmente me desliguei do trabalho, me desliguei do celular e fui tirar um momento para curtir com os meus pais. E isso me ajudou demais. Eu acredito que seja uma boa dica aí para vocês também. Eu acho que é bem importante, né? Uma coisa do que você contou, assim, quando você relatou a tua experiência, é sobre esse se sentir culpada, né? Sobre as situações. É, Porque a gente não existem situações que a gente não tem controle, né? Que são situações externas. E que a gente também acaba sentindo essa culpa por não dar conta, muitas vezes, de problemas ou de coisas para fazer, porque também tem essa, né, de que, principalmente com a pandemia, a gente teve uma carga muito grande de coisas a mais para sim, fazer, de coisas a mais para pensar. Então, acho que é bem importante também a gente pensar, né, que esse excesso de como posso dizer? Me fugiu a palavra agora, mas da gente excesso se de culpar, da compromissos, gente... né, no mesmo dia, excesso de tarefas. Exatamente. É verdade. É, com certeza, isso acontece com muita gente, por isso que nós resolvemos dividir a nossa experiência. Nós já viemos debater nesse tema já faz uns 2 meses que isso ocorreu comigo. E nós achamos algo legal porque não é tão falado, né? Obrigada aí por estar Uhum. achando essas informações úteis, Vanessa. Realmente, nós não somos especialistas na área, mas nós acreditamos que pequenas empreendedoras, assim como nós, estão passando por isso, principalmente as mulheres, né? Por conta de agora, com essa pandemia, tá tendo que conciliar filhos, É verdade. trabalho, estudo até, né? Muitas mulheres fazem faculdade e tudo mais, e as tarefas de casa tudo num lugar só. Então, essa sobrecarga, né? Esse aumentou muito a tensão mental das pessoas e um desses resultados é o esgotamento mental, assim como tem por aí a síndrome do pânico, a insônia, a ansiedade e vários outros. Sim. E isso que você falou, né, esses outros problemas, eu acho que uma coisa que a gente tem que tocar nesse assunto do esgotamento mental, porque quando a gente Uhum, está falando de esgotamento mental, a gente está falando de um limite, né? Quando você já excedeu aquele sim. limite de cansaço normal. E quando você não trata isso, isso pode virar algo pior, né? Como a gente Uhum. sabe que tem a síndrome de burnout, como você disse, de crises de pânico, de ansiedade. Então, é bem importante, né, a gente falar sobre isso, não ser um assunto que fique guardado só pra gente, porque eu, por exemplo, eu só soube, né, que eu estava passando por uma fase de esgotamento mental porque eu e a Fernanda nós compartilhamos isso, né? Sim. Então também é bem importante ter essa troca com alguém de confiança, alguém que você queira se Uhum. abrir, se você está passando por esse momento, se você acha que chegou, né, nesse seu limite de cansaço, que excedeu o que é aquilo que a gente considera normal. Então converse com alguém, sabe? Não deixe isso só para você. Sim, converse E com é alguém, verdade, procure ajuda, né? Porque, assim, exatamente. hoje em dia temas como de doenças mentais são muito abordados, porém as pessoas ainda sentem muita vergonha de contar para o seu marido, para o seu amigo, para o seu parente que está passando por aquela situação. Muita gente acha que é frescura e tem medo até da pessoa que ela está se confessando, vamos dizer assim, achar que é frescura, né? Escutar esse tipo de rejeição. É verdade. Mas, da mesma forma, você também pode escutar um conselho, assim como eu, graças a Deus, pude dar para a Cíntia, pude ajudar ela nesse momento, justamente por já ter passado por isso. Então, é muito importante conversar e se informar, pessoal, porque, igual a Cíntia falou, o esgotamento mental ele pode evoluir para uma síndrome, e isso é muito perigoso.
né? Isso é, já mexe não só com a sua vida, com o seu trabalho, mas com a vida de outras pessoas que estão relacionadas a você. Eu cito aqui, por exemplo, eu assisti recentemente a entrevista do Otávio Mesquita. E ele foi diagnosticado com essa síndrome. Ele chegou a ficar 4 dias internado, à base de calmante e vários outros medicamentos. E depois disso, ele começou a fazer o tratamento com psicólogo e hoje em dia já se sente bem melhor. Porém, enquanto ele estava empurrando com a barriga, vamos dizer assim, foi o esgotamento mental e a síndrome foi um dos motivos da separação do casamento dele, justamente por isso, por ele ter excedido os limites do estresse, estar muito irritado, começou a tratar mal as pessoas que ele tem, né, no seu convívio. Extrapola, né? Isso extrapola Uhum, da sua vivência. Você acaba transmitindo isso para as outras pessoas. sim. E assim como comentaram aqui o Vitor e a Maria, realmente, né, essa questão da pandemia não tem como a gente não falar sobre, né? Uhum, Que tudo ficou muito mais complexo e mais difícil mentalmente. Não só mentalmente, né, em vários aspectos, mas devido à pandemia. E eu acho que uma coisa que eu até comentei com a Fernanda foi que, em relação à pandemia, eu me sentia muito mal e muito esgotada diante de tanta notícia ruim, tanta coisa pesada que está acontecendo, né? E não que a gente não tem que ouvir, né, uhum. notícias, não que a gente não tem que estar Se informar sobre o que informando. está acontecendo, mas é importante também a gente dar um limite, né? Sabe? Hoje eu vou me informar sobre isso, sobre o realmente o que está acontecendo. Hoje não. Hoje eu vou deixar a minha mente um pouco mais calma, não vou gastar o meu tempo com conteúdos que eu sei que vai me fazer mal. E eu acho que isso é válido tanto para a questão, para o tema pandemia, quanto qualquer outro conteúdo, que a gente sabe que também na internet a gente vê muito conteúdo, Uhum, muitas discussões que acabam mexendo com a gente e que no fim, né, só acaba trazendo mal, né? A gente verdade. só se sente mal. É. Porque assim, E muito obrigada, Sidney, pelos elogios. ai, que bom. E que assim, não, os problemas do dia a dia não dá pra fugir, né, gente? Igual nós estamos falando aqui, principalmente para as pessoas que atualmente na pandemia estão trabalhando, estudando, cuidando de filhos, de marido, de casa, tudo no mesmo lugar ali 24 horas por dia. Então, lógico que um momento ou outro vai aparecer algum momento de estresse, vamos dizer assim, algo que te tire daquela zona de conforto. Porém, o que nós estamos querendo falar aqui é para você prestar atenção nesse filtro que cada um tem que fazer de realmente de como você vai internalizar os seus sentimentos, justamente para você cuidar da sua saúde mental, que é muito importante. É verdade. E a Diário da Meiroca colocou um ponto que é muito importante, né? Admitir que a gente não tá bem é um passo muito importante. Sim. E eu acho que isso é essencial, né? Porque muitas vezes a gente não se deixa relaxar, não se deixa descansar, sabe? É como se você ficasse naquele piloto Uhum. automático, né? Com esses Ligado 24 problemas horas. exatamente, mas você não se permite ter um momento seu, porque de fato acho que a questão do esgotamento mental não tem mágica, né? Não tem Uhum. aquilo que a gente vai falar que vai super resolver, né, a sua vida, mas Sim. existem ações, né, que pequenas ações que vão te ajudar. E uma dessas ações é o você parar, né, o você relaxar, né, e você se permitir isso, você saber que você é uma pessoa que também merece descansar, que você também merece ter um momento só seu, né? Sim, esse parar, pessoal, não quer dizer assim, ah, vou largar a comida para fazer, a casa para limpar, o meu trabalho da faculdade para entregar, e vou ficar aqui deitada com o pepino nos olhos, pensando Às na, vezes é bom também. pensando na morte da Não dá pra, vizinha. a gente não dá para ser sempre, né? A gente não consegue fazer isso sempre, mas às vezes a gente precisa sim parar, né? Reservar um momento só seu, porque senão a gente vira uma bola de neve, né? A gente não para de jeito nenhum.
Sim, mas às vezes esse momento que nós estamos aqui explicando agora pode ser um banho mais demorado, que você consiga, né, se sentir mesmo se lavando, vamos dizer assim, não naquele corre-corre, né, de ai meu Deus, tenho tal coisa para fazer, deixa eu tomar meu banho. E, né, que a gente pensa assim, Não, mas atualmente. isso é bem verdade. E, ai, sabe, para, faça uma maquiagem. Aqui eu até comentei isso com o Diário da Meiroca, que eu tava aqui antes da live, sabe, me embelezando, passando minha maquiagem, me curtindo mesmo, prestando atenção em mim. E isso pode ser 30 minutinhos do seu dia, 15 minutinhos do seu dia, uma massagem ali nos pés antes de dormir, um chazinho quentinho antes de dormir. Exatamente. Entendeu? Isso são coisas que não vai atrapalhar o seu dia, não vai prejudicar a sua vida. Ao contrário, só vai te trazer bem, né? Uhum. Eu acho que também é muito importante saber o que funciona para você, né? Porque Uhum, cada um tem uma individualidade. Então, o que talvez me faz relaxar, me faz estar mais descansada, não é a mesma coisa que faça a Fernanda estar mais descansada, né? uhum, Então, isso é um ponto bem importante, né? Uma coisa, por exemplo, que me desliga muito, e é muito estranho, assim, porque me desliga real. Quando eu tô fazendo, eu estou concentrada só naquilo, é desenhar. Aí você fala, nossa, Cintia, você desenha super bem? Não, eu não sei desenhar, eu sou péssima. Mas eu tenho um caderninho que, na verdade, um caderno não, né? É um livro que eu comprei, é um livro que ensina a desenhar. E assim, é uma coisa que quando eu tô cansada, estressada, assim, eu realmente só querendo um momento para realmente desligar a mente, porque, né, é isso que a gente tá falando, senão você não para. uhum. Eu paro para desenhar e é uma coisa que me faz bem. Bom, aí entra a questão que pode ser até tema para uma live aí no futuro, ou um post, enfim, é o autoconhecimento, né? Igual a Cintia Sim. falou. Eu dei aqui recentemente umas 4, 5 dicas aleatórias. Mas para você, essas 5 dicas podem servir ou não, entendeu? Então cabe a você parar e se conhecer e saber do que você realmente gosta. No caso da Cintia, é desenhar, no meu caso é cozinhar. Eu adoro cozinhar, eu posso parar assim para fazer um ovo frito. Eu vou gostar, eu vou me tranquilizar, eu vou me transportar para aquela comida. Eu gosto demais, não tenho nenhuma experiência sobre, igual a Cintia fala que não faz desenhos maravilhosos, eu também não faço comidas maravilhosas. Mas também não mato ninguém de dor de barriga, viu, gente? Algumas pessoas que estão aqui na live já provaram do meu tempero, podem aí comentar sobre. Aqui tem um pessoal falando do que gosta, a Maria falando que ama chá, o Sidney falando que para ele gosta muito de música, a Iraci falando sobre arte terapia, Diário da Meiroca também falando sobre escrever, né? Então a gente vê que cada um realmente tem um Uhum. jeito, né? Uma coisa que ajuda, assim, sabe? Então isso é muito importante. Falando também, um ponto também que eu acho importante falar é sobre a questão realmente do trabalho, né? Porque Uhum. a gente, nessa pandemia, principalmente, né, tem muita gente que está trabalhando de home office, tem sentido mais, né, essa questão do esgotamento mental, desse cansaço por conta das horas a mais que no home office muita gente fala que acaba trabalhando mais. E ao mesmo tempo Uhum. também muitas pessoas que estão indo trabalhar, né, têm se sentido mais cansado e muitas vezes mentalmente mal por conta do medo, né, Sim. do vírus, Estão mais expostas, né? né? Uhum. Digamos que assim, quem tá trabalhando em casa tá reclamando por não estar conseguindo se adaptar. Quem tá trabalhando na rua, vamos dizer assim, tá se sentindo, como você disse, à mercê da doença, né? Muito mais exposto. Então, assim, todo mundo acabou gerando algum sentimento relacionado ao medo, à insegurança. E nós temos, como acabamos de dizer, prestar atenção nisso para que esse sentimento não exceda aí
à normalidade, digamos assim, né? E realmente, em Uhum. relação ao esgotamento mental, uma das principais causas, não só do esgotamento mental, mas da síndrome, como nós estávamos falando agora há pouco, é realmente isso. Elas são muito atreladas ao trabalho. Inclusive, a tradução da síndrome para o português, vamos dizer assim, é isso: é esgotamento relacionado, esgotamento excessivo profissional, esgotamento mental excessivo profissional, uma coisa assim. Justamente por isso, porque às vezes se você não está trabalhando lá especificamente, parado no trabalho, mas a sua mente está no trabalho, que era o que estava acontecendo comigo. Eu ficava o tempo todo pensando como eu posso vender mais, como eu posso conquistar novos clientes sem gastar dinheiro, porque estou assim, né, no limite, igual muitos estão, e eu não estava encontrando a solução para isso. E aí começou, né, a gerar todos esses outros sentimentos. Né, é complicado, não tem aquilo, a gente volta naquilo que a gente mencionou em relação à pandemia, que cada um, né, foi afetado de uma maneira. Sim, E que, apesar de a gente também ter conseguido lidar com algumas coisas, já que a gente já tem um ano aí, né, de pois pandemia, é. mas, mas ainda assim, né, é muito difícil, sabe? Mas é aquilo também que mencionamos de você não saber que não tá sozinho, que Uhum. não é só você que também tá passando por isso, então converse com outras pessoas e a gente reforça aqui que se você sentir esses sintomas que nós mencionamos de relacionado, né, ao esgotamento mental, esse cansaço excessivo, dor de cabeça, perda de sono, falta de memória também, Uhum. se isso for muito excessivo, procure um especialista, tá, gente? Sim. Não deixem de procurar, não deixem de cuidar de vocês e não se deixem de lado, porque às vezes eu também um outro ponto, eu acho que é muitas vezes nessa correria, a gente tá sempre se dedicando a coisas que são para os outros, mas às vezes a gente acaba esquecendo de cuidar de nós mesmos, né? Só que não tem Uhum. como a gente fazer para o outro se a gente não tiver bem, né? Sim. É bem aquele, você não consegue amar o próximo se você não se ama, né? E é realmente isso, gente. Exatamente. O Diário da Meiroca falou aqui que fazer uma lista de tarefas ajudar ela, né, a focar e não dispersar o pensamento. Mas aí é como nós já falamos, vai de cada um. Por exemplo, comigo, eu já tentei fazer 1 milhão de listas diferentes, principalmente depois que eu casei, né? Porque eu agreguei a tarefa de dona de casa que eu não tinha na minha rotina. Mas para mim foi ao contrário. Porque quando chegava ao fim do dia e eu via que eu não tinha cumprido algo da lista, eu me sentia frustrada. Então eu acabei parando com a lista, porque já a lista, ao contrário de me organizar, estava virando mais um motivo de cobrança. Então já vai de cada um, por isso que é tão importante o autocuidado, o autoconhecimento, todas essas dicas que nós estamos dando, a procura de um profissional. Você não precisa esperar sentir algo para ter uma conversa com um psicólogo ou até mesmo com um amigo que seja, digamos que mais evoluído que você, espiritualmente, mentalmente, né? Todos nós estamos em constante evolução. E a gente também lembra que quem não tiver essa pessoa, a nossa DM do Instagram está aberta para se Assim. você quiser conversar, se você quiser mais dicas sobre isso, né, de como passar por essa fase, né, a gente estamos abertos aí para compartilhar. Ah, sim, com certeza. E eu também quero dizer que, assim, nós trouxemos o assunto bem para a nossa realidade, né? Duas mulheres, pequenas empreendedoras que estão empreendendo nessa pandemia, trabalhando, estudando, cuidando de casa, tudo ao mesmo tempo. Mas isso pode acontecer com qualquer um, como eu dei o exemplo do Sim, Otávio Mesquita, como você me falou mais cedo, né, da GK, que é uma blogueira super famosa, super rica, super top, e acabou de declarar que foi diagnosticada, desculpa, com a mesma síndrome. burnout. Uhum. Sim, eu vi, né, que ela falou para os seguidores dela que acho que ela ficou um tempo fora das redes sociais, né? E ela mencionou que o motivo foi porque ela estava com burnout, né? Então,
é uma coisa séria, né? Mas é possível você, se você está passando por essa situação, você conseguir encontrar estratégias, encontrar coisas que vão te deixar mais leve Sim. e que vão deixar a sua mente menos sobrecarregada. Sim, é muito, muito importante isso. Sempre estar nessa constante melhoria, né, pessoal? Sempre estar cuidando de você. Tira aí umas 2 vezes por semana. Tenta colocar isso na sua rotina, é muito importante. Tanto aqui no meu Instagram profissional, né, na minha loja, no meu catálogo, você encontra opções para isso. Na loja da Cintia também tem box maravilhosas. O próprio nome da loja dela já diz, né? Respira e relaxa. E assim, não é apenas marketing, são coisas extremamente necessárias. Tudo tem um estudo por trás, tudo tem um tema por trás, igual esse tema que nós estamos abordando aqui para vocês hoje. É muito bom porque isso serve até para, digamos que, linkar um pouquinho com o nosso trabalho, né? A importância do nosso trabalho na sociedade não é só vender um chá, vender um perfume, né? Vender algo assim para a vaidade. Mas a vaidade, ela também acarreta o bom humor, a felicidade, a satisfação. Isso são coisas muito importantes para o bem-estar do ser humano, né? E um ponto bem legal aqui que a Vanessa citou nos comentários é que existem faculdades e instituições que têm tratamento, né, terapêutico, psicológico de forma gratuita. Ah, sim. Então, busquem Muitas essa igrejas informação. também. Exatamente. Eu acho até legal depois a gente colocar algumas. Posso colocar no Insta algumas dessas instituições, porque isso também é muito importante, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de arcar com uma terapia e nem por isso, né, você vai deixar de fazer. Existem outras possibilidades também. E eu acho que era isso mesmo, gente, que a gente queria era mais bater um papo, né? Não sei se você tem mais alguma coisa, Fernanda, algum tema. Se alguém também tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui. Sim, pessoal, gostei muito dessa dica que a Vanessa deu, que a Cintia acabou de abordar. Realmente é isso. Você não precisa, como eu disse que é uma das missões, assim, missões, visão e valor que a minha loja tem é justamente essa. Você não precisa ter dinheiro para poder se cuidar, ter rios de dinheiro. Lógico, as coisas não são, nem sempre são tudo de graça, mas você também não precisa ter rios de dinheiro para cuidar de si mesmo. E em relação à ajuda profissional, é justamente essa. Tem muitas associações de moradores, muitas igrejas. Eu mesmo falo por mim que eu sou católica e obrigatoriamente o padre ele tem que ter uma formação acadêmica para se tornar padre. A própria igreja, né, proporciona a faculdade para ele. Então a maioria dos padres faz faculdade relacionada à área da saúde. São enfermeiros, são psicólogos, são terapeutas, esqueci o nome da palavra, de terapeutas ocupacionais, sabe? Então tem muito por aí. Eu mesmo já fui adepta a uma igreja, né? Já frequentei uma igreja que tinha um padre que era psicólogo e ele fazia consultas gratuitas. A própria confissão, né, ajuda muito. E mesmo para quem é de outras religiões aí, pessoal, converse com Deus, converse com seu pastor, com seu guia espiritual. Isso com certeza vai te ajudar bastante. Sim. A Diário da Meira aqui perguntou de dicas para a hora de dormir. Eu acho que uma coisa que eu tô tentando mudar, que eu sei que é muito importante, mas é diminuir a quantidade de uso de celular antes Ah, de eu dormir. também tô fazendo a mesma coisa. Eu tenho essa dificuldade, mas eu acho que é realmente muito importante, porque às vezes que eu faço isso, de desligar o celular, de não dormir com o celular Perto. exatamente, sabe? Só nas redes sociais e depois dormir, assim, direto, eu acho que é uma coisa que é bom também de evitar. E ao mesmo tempo, eu acho que se você tem esse costume, você pode transformar em uma coisa mais positiva, que é você ouvir meditações, ouvir
tem muitos aplicativos, né, de meditações que é bom para você fazer antes de dormir. Sim. Também aqueles sons, né? Tem gente que gosta de som da Sons de chuva. mar. Eu particularmente esqueci o nome correto, né? Acho que é ASMR. Não sei se assim pronuncia, gente, desculpa. Mas é muito interessante, A muito própria importante também. aromaterapia também, né? Isso. E em relação ao esgotamento mental, o sono é extremamente importante, porque se você não conseguir ter Dormir uma bem. noite de sono boa, dificilmente no outro dia você vai acordar bem. Então, para o próprio esgotamento mental, é importante de que você seguir dicas, né, como a Meire mencionou aqui, para ter um sono mais tranquilo. Chá também eu acho que é uma coisa que funciona bastante. Eu Vanessa também falou. tô. A Vanessa tá dizendo aí a dica dela. Eu também tô aplicando essa dica aí do celular. Tô tentando, né, gente? Que ninguém é 100% todo o tempo. Eu tô também deixando o celular no silencioso na hora de dormir. É E, uma boa. e deixando longe da cama. Por exemplo, aqui na minha cama eu tenho o criado mudo e tenho um outro andar. Então eu deixo o celular no outro andar. Meu Deus, o que é isso, né? Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Esse é um andar que tá bem aqui do meu lado. É como se fosse uma mini prateleira acima do criado mudo. Então, em vez de deixar o celular no criado mudo do ladinho do meu rosto, né? Porque o criado mudo daqui de casa é bem na mesma altura da cama, eu deixo nessa parte de cima. Sendo assim, mesmo se ele estiver no silencioso, mas só acender, né? Que é no caso de quando tá no silencioso, Você mesmo assim eu não dificulta, vou né? ver. Porque eu não vou estar naquele alerta, né? Da luzinha acendendo no meu olho toda hora. Então eu acho que isso ajuda Boa. bastante. É. A Maria que tá comentou, né? Todos com a mesma mania. O celular consome bastante tempo. Pois é. Celular. Celular Gente, virou uma celular. extensão da mão, né? Hoje em dia. E ele, às vezes, é o nosso melhor amigo, mas também nosso maior inimigo, né, gente? Sim. Vanessa também comentou: respirar fundo e esticar o corpo. Realmente é uma coisa que ajuda bastante. Tem exercícios de respiração, é uma boa. Uhum. Eu acho que é bem importante. E exercícios de respiração é muito bom para quem tem ansiedade também. Sim. Tem muita gente que tem ansiedade noturna, então exercícios de respiração é algo que realmente faz muito bem, traz uma calma e é bem, bem legal também. Verdade, O pessoal. que mais, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma dica que vocês têm? Vocês já. Vocês deram dicas Ai, super desculpa. legais. Deram dicas super legais que nós mesmos não tínhamos pensado em citar. E outra coisa que eu quero dizer na verdade, eu quero perguntar se vocês se identificaram com alguns desses sintomas, alguns, já sentiram que já viveram isso ou estão vivendo, e até mesmo conhece alguém que você suspeita que esteja vivendo. Se sim, manda essa live para essa pessoa, né? Ou caso você se sinta acanhado, dá um jeitinho de abordar esse tema com ela, porque toda ajuda é sempre bem-vinda. Responde aí. É muito importante, porque às vezes a gente não está passando, mas a gente consegue identificar que tem outras pessoas ao nosso redor Uhum. que estão passando por isso, né? Então isso é bem importante, né? Às vezes identificar os sintomas, não só seu, mas tentar ajudar o outro. Com certeza, ajudar o próximo é uma das coisas, das melhores coisas da vida, né? Com certeza vai fazer bem pro outro e para você também, para a pessoa que está ajudando, né? No caso. Eu mesmo me senti muito bem quando fui dividir a experiência aí com minha amiga, Sim, como nós falamos no começo da live, e vi que além de eu não estar sozinha, eu estava ajudando ela, né? Foi esse canal de Deus exatamente. aí para poder mostrar o caminho de possíveis tratamentos, essas dicas aí que nós demos, né? Vanessa também falou de mindfulness. Perdão, gente, eu não sei como pronuncia, mas até onde eu sei, são técnicas também de respiração que envolve
toda essa parte de respiração e um pouco de... Ai, fugiu o nome? A meditação. Eu não sei, não tenho profundidade para falar, então pode falar mais aí, Vanessa, sobre o quanto isso ajuda, o que que é, que também vai nos ajudar. Mas eu também já ouvi falar que é realmente muito bom. Inclusive, vou pesquisar mais para levar conteúdo para vocês. Não respire e relaxe. A Maria Rita também falou sobre ler salmos. É igual eu disse, independente da religião de cada um, com certeza se apegar em Deus é algo muito maravilhoso, não só em relação ao que nós estamos abordando aqui hoje, né, que é o esgotamento mental, mas em todas as áreas da vida. Sim, eu acho que a fé ela é essencial, né, para qualquer um, e independente de qual seja a sua fé, ela é muito importante para realmente trazer essa calma na nossa mente, né? Sim. Se conforto para Juliano a alma, comentou né? sobre... Ai, desculpa. Sim. Não, tudo bem. Juliano comentou também sobre a questão do agravamento, né, com a pandemia e do sono ser uma das coisas mais afetadas. Ah, sim. A gente estava comentando sobre isso e, realmente eu conheço muita gente que falou que teve distúrbios assim no sono. Tanto de você dormir, você não conseguir dormir, quanto de você dormir em excesso, né? Eu tive muito problema, assim, realmente de insônia. Às vezes eu tava com sono, mas, não conseguia descansar. Porque, assim, você tá lá deitado, mas a sua mente tá, tipo, a ligada. milhão. E... Exatamente. E já no meu caso foi ao Sidney contrário, eu lembrou. sentia o excesso de sono. Eu já durmo muito, né? Pra quem aí já me conhece no dia a dia, meu Deus. Se deixar, eu mesmo eu trabalhando em casa, eu tenho que colocar o celular para despertar todos os dias, porque realmente é da minha natureza dormir muito. Porém, o meu sono não foi afetado, mas eu continuava me sentindo cansada, né? Que é um dos outros sintomas que o esgotamento mental apresenta. Sidney também deixou a dica que para relaxar, ele diz caminhar ouvindo música. Essa é bem legal também. Nossa, uma coisa, eu tava trabalhando, enfim, né? Trabalhava presencialmente e agora, depois da pandemia, em home office. Eu realmente sinto falta de... Por mais que eu escute música aqui, né, enquanto eu estou trabalhando, Mas não é isso é uma igual. coisa que é interessante, porque eu sinto muita falta de ouvir música no trajeto, sabe? Parece que era diferente, assim. Eu acho que música também é uma coisa que isso já é comprovado mesmo, né? Que realmente a música, ela traz esse bem-estar pra gente. Então, música, cara, é muito bom. No meu caso, no meu trajeto daí da volta para a faculdade, quando eu, né, tava fazendo faculdade, há alguns aninhos atrás, eu costumava rezar na volta, rezar o terço. E eu senti muita falta quando eu terminei a faculdade, porque eu não consegui manter a mesma disciplina. Eu agreguei, né, outras coisas à minha rotina no tempo que eu estava, né, no tempo livre que eu estava na faculdade, virou outras coisas para a rotina. E eu senti bastante falta, principalmente no início, de não ter esse tempinho aí. Mas é algo que nós vamos ajustando, né? Igual eu tinha dito pra Cíntia mais cedo. Ninguém é 100% todo o tempo. Você não vai conseguir ouvir música para relaxar todo dia. Você não vai conseguir, talvez, né? Você não consiga fazer as coisas que você gosta para relaxar todos os dias. Mas tá tudo bem. Você também não precisa fazer com que isso vire uma cobrança. Mas se Sim, monitorar. exato. Não, só tô concordando, amiga. Eu tô dizendo assim que, mas sim, você não pode deixar que isso vire uma cobrança, né? Tipo, ai, estou me cobrando o tempo todo a me cuidar, que aí vai deixar de ser cuidado, né? Mas sim, Exatamente. sempre fazer com que isso se torne um estímulo, para que você sempre se mantenha bem, Sim, olhe para si, cuide dos seus sentimentos, do seu bem-estar. E querendo ou não, você acaba sim, até isso é muito incentivando importante. outras pessoas, né? Exatamente. Eu acho que essa parte da cobrança ela é muito importante.
porque às vezes a gente se cobra a melhorar rápido. É, Então você, ao invés de você já melhorar, piora. mentalmente, aí você inventa que você precisa melhorar Uhum. rapidamente, que é tipo assim, um passe de mágica e você não pode estar mal. É, Eu tenho, às vezes eu falo, eu tenho muito isso na minha cabeça de que, meu, não era pra eu estar mal, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Como assim eu não tô bem? E, meu, isso a gente não pode, né, fazer, porque é aquilo que você falou, né? O cuidado, ao invés de se tornar um cuidado, vira meio que um anticuidado. uhum. E o que eu tinha falado, né, a Vanessa havia feito o comentário do mindfulness, e aqui tanto ela quanto o Juliano responderam, né, que a Vanessa respondeu, né, que é uma técnica de respiração para sentir o corpo e estar presente no momento. Juliano também Uhum. falou, né, uma técnica de relaxamento que também é usada pela psicologia. Então, tá aí mais uma Legal. dica de algo que pode ser feito para te ajudar nesse momento de esgotamento mental, que você também pode indicar. E não só se você está no esgotamento mental, né? Porque a gente não. Vamos tentar não chegar no esgotamento Uhum. mental, né? A gente pode também evitar com que isso aconteça, se a gente conseguir, né, a pequenos passos, colocar mais momentos de autocuidado, momentos de relaxamento na nossa rotina, né? A gente sabe que não precisa ser uma cobrança, mas é importante. E a gente está falando de ser importante para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física também, porque É. está tudo interligado, né? Uhum. É. Como as pessoas às vezes esquecem, né, que nós estamos aqui falando, digamos que, de doenças sentimentais, mas esses pensamentos, essas cobranças, essas frustrações, elas vêm do cérebro, e o cérebro é um órgão. Então, você, do mesmo modo que você, muitas pessoas aí, ai, tenho vontade de emagrecer, tenho vontade de engordar, tenho vontade de, ai, pegar um bronzeado, deixar meu corpo mais bonito, tem vontade de cuidar de outras partes do corpo, cuide também do seu cérebro. Ele precisa de tanto cuidado quanto, né? Exatamente, né? E é aquilo que falamos bem no comecinho, né? A saúde mental não é frescura, É. é algo que realmente a gente precisa cuidar e que traz muita coisa, quando não está em dia, pode trazer muitos problemas, né, no Uhum. nosso dia a dia, na nossa convivência. E é saúde, né, gente? Não é. A gente tá falando de cuidar da gente mesmo. Bom, e eu acho que é isso, pessoal, o que nós tínhamos O para Juliano tá passar. falando aqui. Só mencionar aqui que o Juliano fez uns comentários, né? Ele falou que concorda que existe realmente essa cobrança para a gente ser produtivo e que isso Uhum. é muito ruim. E, a Diário da Meroca, né, até complementou, né, o que ele falou, né, que tá tudo bem ser imperfeito. Isso é verdade. Né? A gente tem que ter isso na nossa mente, né? Nós somos seres humanos, então Uhum. vamos ter também fases ruins, mas vamos conseguir passar por elas, né? Sim, E também vamos ter muitas fases. o importante é vencer, né, pessoal? Tudo vem para nos ensinar. Se não fosse aquele momento difícil que eu passei há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu não teria descoberto o que é o esgotamento mental, não teria ajudado a Cíntia e hoje não estaríamos aqui ajudando vocês. Então, de como minha mãe costuma dizer, debaixo das nuvens tudo tem um propósito, né? E eu acredito que é isso. Usem a nossa experiência para se ajudar a ajudar o próximo. Espero, assim, do fundo do coração, grandemente, que vocês tenham gostado, que essa live dê bons frutos, que quem sabe venha outras lives por aí e que Virão. vocês e que essa troca de informação também tenha sido uma oportunidade para, digamos que o meu público conhecer mais a Cíntia e o público da Cíntia me conhecer mais. Vamos aí interligar e aumentar a nossa rede de amizade. E é isso, porque ter Sim, pessoas boas na nossa vida também nos faz bem, né?
Sim, também quero agradecer a todo mundo que participou. Uhum. Foi super legal, eu amei e eu tô muito feliz também que tô vendo muitos comentários das pessoas falando que gostaram bastante, que Sim. o tema realmente ajudou, gente que falou que se atentou ao esgotamento mental depois que viu a gente divulgar a live, então isso é muito legal e eu fico muito feliz. E aí, como eu tinha falado anteriormente, nossa DM está aberta, se alguém precisar de qualquer coisa também, estamos disponíveis. E é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mas da nossa parte, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Uhum. Ai, que lindinho.